Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Fábio Pereira, a esta nossa live de hoje, nesse vídeo, onde eu quero tratar com você um tema muito importante para todos nós. É um tema fundamental para a nossa vida espiritual. É que às vezes a gente fica pensando em coisas e não deixa a graça acontecer, não permite que a graça aconteça. E para que a graça aconteça é preciso que nós estejamos abertos a esta graça. E uma graça que Deus nos concede a todos nós é a graça da relação com Ele, que nós chamamos de oração. O nosso catecismo da Igreja Católica, o nosso novo catecismo, ele fala desta realidade da oração. A quarta parte do catecismo trata sobre a oração em si. Eu quero te convidar nesta noite, ou melhor, neste dia ou nesta manhã, não sei que horas você está assistindo este vídeo agora. Mas é um estudo que eu quero fazer com você sobre a vida de oração. A vida de oração que vai te ajudar com toda certeza a dar passos concretos. E eu vou dar alguns testemunhos no decorrer da nossa colocação nesse estudo que nós vamos fazer. Claro que a gente não vai fazer todo o estudo, tudo hoje, né? A oração, o tema da oração é muito rico. Vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, vamos entrar nessa temática, nesse estudo, e é importante que a gente sempre anote. Pega um caderninho para você colocar algumas anotações que são muito importantes para que você possa refletir e rezar com isso. Eu sei que nós acabamos de fazer a Quaresma de São Miguel, né? Mas esse caminho que nós vamos fazer agora, nestes vídeos, são vídeos de estudo sobre a vida de oração. E eu vou indicar alguns livros, né, para você aqui, através destes vídeos, aqui no canal, uns livros muito importantes, né, que vai te ajudar muito a ter intimidade com Deus. Eu estou até procurando um aqui no meio da minha mesa, já encontrei, que tem como autora a Maria Emi Oquendo Nogueira. Esse livro aqui, Leve a Sério Sua Vida Espiritual, né? Oração aos moldes de Santa Teresa de Ávila. Então nós vamos abordar neste nosso estudo da vida espiritual um estudo assim, vamos tentar deixar a coisa bem minuciosa, bem paladável, paladável, né? Bem ao paladar. Vamos procurar fazer um estudo bem assim. Então nós vamos ver três realidades. Vamos ver a oração de forma geral, nosso estudo, a oração litúrgica e privada, e vamos falar também sobre os graus da oração. Vamos aqui seguir um escritor espiritualista, né? Muito conhecido, pelo menos eu acredito que talvez você conheça, né? Antônio Royo Marim, né? A Teologia da Perfeição Cristã, e nós vamos seguir com ele esse estudo sobre a vida de oração.
A natureza da oração. Vamos ver esse primeiro tópico da natureza da oração. A palavra oração, ela pode impregnar-se de muitos sentidos diversos. Seu significado varia totalmente, né? Segundo seja tomada de sua concepção gramatical, lógica, retórica, jurídica e teológica, ou teológica, né? Podemos dizer. Então vamos ver alguns conceitos. Alguns santos vão nos ajudar. São Gregório Nazianzeno diz o seguinte, que a oração é uma conversa, um colóquio com Deus. São João Crisóstomo diz que a oração é falar com Deus. Santo Agostinho já diz que a oração é a conversão da mente até Deus com afeto piedoso e humilde. Temos mais. São João Damasceno diz que oração é a elevação da mente até Deus, ou também é a petição a Deus de coisas convenientes. São Boaventura diz que a oração é o piedoso afeto da mente dirigido a Deus. E a grande doutora da igreja, Santa Teresa d'Ávila, vai dizer que é tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. Vou repetir a frase de Santa Teresa. É tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. É um trato de amizade. E resumidamente, para Santa Teresa é isso, é um trato de amizade a oração. São Tomás de Aquino recolhe duas definições, as duas definições de São João Damasceno, e com elas ele pode se propor a seguinte formulação, e excelente formulação, que é a seguinte: a oração é a elevação da mente a Deus para louvá-lo e pedir-lhe coisas convenientes para a eterna salvação. Pode anotar aí, vou dizer novamente, ler novamente a frase de Santo Tomás de Aquino. Ele pegou as duas frases de São João Damasceno e fez uma. O conceito de Santo Tomás de Aquino sobre a oração é: a oração é a elevação da mente a Deus para louvá-lo e pedir-lhe coisas convenientes para a eterna salvação. Então vamos ver esses ponto por ponto desta frase de Santo Tomás. A oração é a elevação da mente a Deus. A elevação, ou seja, a oração em si é um ato da razão prática. A nossa mente, nós pensamos e nós falamos, pronunciamos o que nós estamos pensando, quando, no caso aqui, se referindo à pessoa de Deus. Então, esta elevação da mente a Deus é um ato da nossa razão. Toda oração supõe elevação da mente a Deus. Quem não percebe que ora, porque está completamente distraído na realidade, não faz oração. Então, quem está distraindo não está rezando. Veja, elevação quer dizer que eu estou voltado para Deus. Eu vou te dar uma dica. Você que tem dificuldade de rezar, você que tem dificuldade de estar na presença de Deus, que é esse trato de amizade, né? Que é essa oração que é uma elevação da mente a Deus, como diz Santo Tomás de Aquino, que é um louvor, para poder, além de elevar a Deus, até Deus, nos leva a um louvor, né, e a pedir a este mesmo Deus, né, que coisas que são convenientes para nós e para a nossa salvação eterna. Então, há uma grande realidade dentro de nós que é uma luta, né?
Às vezes nós ficamos naquela tentação de não rezar. Chegou a hora da oração, aí a gente não reserva, na verdade, até reserva um tempo para oração. Porém, são tantas coisas que envolvem a nossa pastoral, a nossa maneira de agir. Falo pastoral com relação aos padres que talvez estejam me assistindo hoje. Mas é a experiência que nós vamos tendo de atividades contínuas. Você que é professora, professor, você que trabalha como funcionário público, numa repartição pública, quando você para rezar mais cedo, e atenção, a importância da escolha do horário da oração, porque o horário da oração vai ter uma influência muito grande, porque se você for deixar para rezar, quando você chegar do trabalho, aí você chega em casa, aí você vai ver, eu quero assistir alguma coisa para distrair, aí o que vai ser mais atrativo para você? É o entretenimento. A oração não vai ser atrativa. Então, é preciso da nossa parte ter um exercício, uma busca constante de exercitar-se para que o dia a dia da intimidade com Deus aconteça no mesmo horário, no mesmo ambiente, procurando ter a mesma intensidade da oração. E para isso, é necessário suplicar ao Espírito Santo, pedir à terceira pessoa da Santíssima Trindade que está dentro de mim, de você, este auxílio, para ser um socorro muito certo, porque o Espírito Santo é este socorro certo para viver uma intimidade, uma relação com Deus. Nós temos um amigo. Precisamos nos relacionar com ele como amigo. Não como alguém que vai nos questionar, que vai nos julgar, que vai nos condenar. Não. É nosso amigo. Jesus Cristo, nosso Senhor. Dizemos uma elevação a Deus, porque a oração, como é um ato religioso, né, e se dirige propriamente a Deus, já que somente Ele e nele poderemos buscar tudo aquilo que é conveniente. Então, quando nós guardamos o tempo, nós reservamos uma hora para rezarmos, para estar com o Senhor, vou te dar outra dica. Deixe o teu celular um pouco longe de você, no silencioso, apenas no vibrato, e coloca lá o despertador. Coloca longe. Porque você vai ser tentado com toda certeza a ficar olhando seu celular para ver a hora, para ver se a hora não passa logo, para você deixar, né, de caminhar perfeitamente. Então você vai fazer tudo ao contrário. Se você está viciado num celular, você tem uma luta constante para rezar. E quanto mais nós rezarmos, queridos, mais forte nós nos tornamos, porque é na fraqueza que Deus manifesta o seu poder. Eu sou fraco, mas Deus é a minha fortaleza. Nós somos frágeis, mas Deus é a nossa sustância, a nossa fortaleza. Veja, continuando ainda, nós fizemos a primeira parte do conceito sobre oração, Santo Tomás de Aquino, que diz que a oração é a elevação da mente a Deus. Vamos dar continuidade para louvar-lhe. É uma das finalidades mais nobres que nós temos a fazer, a dar para Deus. É o louvor. Nós com muita facilidade murmuramos pelas coisas da vida, por aquilo que nós estamos passando, porque nós não queremos passar por dificuldades, mas nós passamos. E até aí está a manifestação da providência de Deus para nós sabermos lidar e transformar esta dificuldade em oração. Para que nós nos aproximemos de Deus com mais simplicidade, com humildade, nos aproximemos de nosso Senhor
sem medo. Porque esse trato de amizade, esta relação com Deus, gera liberdade interior, que vai transbordando, obviamente, no nosso exterior. Então, para louvar-lhe, continuando aqui ainda, o conceito de Santo Tomás de Aquino, é uma das finalidades mais nobres e próprias da oração, louvar a Deus. Seria um erro pensar que serve somente com puro e meio de pedir coisas. E tem gente que pensa que é assim. Eu vou para Deus para pedir coisas. Quando que Deus quer que nós tenhamos uma relação com Ele. E a relação com uma pessoa não é só de pedir ou de dar presentes para ela. A relação ela vai se tornando cada vez mais fecunda quando nós começamos a falar de nós para Deus. Deus fala dele para nós e nós nos falamos de nós para Ele. Ele já conhece, mas Ele quer ouvir de nós tudo aquilo que nós vivemos. Se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu estou angustiado, se eu estou com medo. Deus quer ouvir de nós a nossa verdade. Terceiro ponto ainda do conceito de Santo Tomás sobre a oração. A oração é a elevação da mente a Deus para louvá-lo. Agora a terceira parte é e pedir-lhe. É a nota mais típica da oração, e estritamente por algumas pessoas. O próprio pode orar e pedir. Ou seja, eu mesmo posso orar e pedir, mas a confiança no Senhor nos deixará cada vez mais intenso na relação com Ele, mais próximos dEle, mais mergulhados no mistério, que o Espírito Santo que habita dentro de mim e você vai nos ajudar a entender e a fazer o pedido como convém. Não é para que Deus faça a minha vontade. O que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso? Ele nos ensinou que nós devemos dizer Pai Nosso. Não é Pai meu. Então o louvor ele vai sendo gerado em nós. A oração, do ponto de vista teológico, pode entender-se de três maneiras. Vamos entrar nesse aspecto, né? Vamos entrar nesta realidade. A oração, do ponto de vista teológico, ela pode ser vista de três maneiras, entendê-la de três maneiras. A primeira delas é, no sentido muito amplo, é qualquer movimento ou elevação da alma a Deus por meio de qualquer virtude infusa. Por exemplo, um ato de amor a Deus. Vamos ainda pormenorizar este exemplo. Um jovem se converteu a Jesus Cristo. Participou, por exemplo, de uma missa, e naquela missa a homilia tocou o seu coração. E a partir daquele momento, aquele jovem tomou uma decisão. Eu vou ofertar a Deus todos os dias. Vou ofertar a Deus todos os dias a minha castidade. Vou ofertar a Deus a minha castidade para que Ele possa ordenar a minha castidade. E este jovem começa a frequentar a missa, começa a rezar o terço, começa a participar da adoração, começa a se engajar na igreja e reza diariamente. Este jovem vai fazendo uma experiência profunda de conversão. E aí ele muda de vida. Segunda maneira, um ponto de entendimento teológico, sobre a oração, é em sentido mais próprio, é o movimento ou a elevação da alma a Deus, produzido pela virtude da religião, com que o fim de louvá-lo
e render-lhe culto. Então, o que é próprio de cada um, né? Neste sentido, São João Damasceno define como elevação da mente a Deus. E aí a gente pega aqui a doutora da Igreja, Santa Teresa, né? E ela nos ensina a ter a oração verbal e a oração de meditação. A oração de meditação, ela depende da oração verbal. Eu preciso verbalizar aquilo que está dentro do meu coração, na minha verdade para Deus. E Deus vai providenciando, na sua infinita misericórdia, dando-nos oportunidades para que o nosso pensamento se volte para Ele. Santa Teresinha de Jesus vai dizer que a oração é um olhar contemplativo do céu. É um buscar Deus a todo instante, pensar nele. É um encontro que nós vamos fazendo na nossa humanidade. Terceiro tópico, né, aqui, de entendimento da oração, né, que nós vamos tendo, que é de maneira, para nós entendermos de maneira teológica. Terceiro tópico é no sentido estrito e propíssimo. Ou seja, o que é próprio desta relação. É esta mesma elevação da mente a Deus, produzida pela virtude da religião, mas com a finalidade precatória. É a oração de súplica ou de petição. Quando nós começamos a dialogar com Deus, que é a oração, quando nós passamos a falar para Deus a nossa verdade, nós vamos entrando nesta experiência, e porque a oração é, de verdade, uma experiência de Deus para conosco. Como precisamos crescer nesta experiência de Deus, porque é uma experiência que nos leva à conversão. Continuando ainda o conceito de São Tomás de Aquino sobre a oração. A oração são coisas convenientes à salvação eterna. É o pedido. Eu vou ler toda a frase dele. A oração é a elevação da mente a Deus para louvá-lo e pedir-lhe coisas convenientes para a alma, para a salvação das almas, ou para a eterna salvação. As coisas convenientes à salvação. Não se nos proíbe pedir coisas temporais. Eu pedi para Deus que eu quero uma casa, eu quero um carro, uma moto, uma bicicleta. Não se nos proíbe pedir coisas temporais, porém, não principalmente, nem em colocando nelas o fim único da oração, que serão unicamente como instrumento do melhor servir de Deus. Como Deus já nos conhece, quando nós entramos no trato de amizade, nós clamamos o Espírito Santo e o mesmo Espírito vai nos conduzindo na perfeição. E a perfeição é o próprio Cristo, é o próprio Deus que se derrama em nós, gerando na nossa vida uma vida nova, vida em abundância, porque o Espírito Santo está dentro de nós e vai gerando esta conveniência. Vamos pedindo o que é necessário para a nossa santificação, necessário para uma vida renovada, necessário para uma construção de uma amizade com Deus. Isto é oração. Conceito belíssimo de Santo Tomás de Aquino. A oração é a elevação da mente a Deus para louvá-lo e pedir-lhes coisas convenientes para a eterna salvação. E a eterna salvação, minha e sua, né? De todos nós que buscamos. Então, queridos, neste primeiro vídeo, nós estamos falando nosso estudo, como eu já falei no começo, é um estudo sobre a vida de oração.
No próximo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a conveniência da oração. Nós vivemos aqui, recapitulando para quem está chegando agora, estamos falando sobre vida de oração, pegamos alguns conceitos de alguns santos da igreja, que falam sobre a oração, nos detemos no conceito de Santo Tomás de Aquino sobre a oração, que a oração é a elevação da mente a Deus, para louvá-lo e pedir-lhe coisas convenientes para a eterna salvação. Depois nós fomos trabalhando frase por frase repartimos esta frase de Santo Tomás para falar de coisas mais profundas do que nós vamos vivenciando, né, dentro do dia a dia da nossa caminhada. Nós vimos também que existem 3 entendimentos ou 3 maneiras de se entender de forma teológica a oração. O sentido muito amplo, o sentido mais próprio e o sentido estrito. São 3 maneiras próprias de nós aprofundarmos teologicamente sobre a oração. Então, no próximo vídeo, nós nos veremos para continuar nosso estudo sobre a conveniência da oração. Que Deus te abençoe, não se esqueça de dar likes, compartilhe com seus amigos, convide-os para fazer parte aqui do nosso canal do YouTube. Grande abraço, que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.